Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação de especiais de fim de ano, dessa vez para falar sobre o milho. Vamos fazer um balanço do que aconteceu nesse setor em 2021 e o que a gente pode esperar do milho para 2022. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente tem aqui o Cesário Ramalho, ele que é presidente da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cesário. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Ô, Guilherme, muito obrigado. O prazer é meu, muito grande o prazer. Lembrando a todos aí que eu sou o presidente do conselho, presidente institucional, quer dizer, o presidente do conselho da Abramilho. O nosso presidente executivo é o brilhante, o talentoso ex-ministro Alisson Paulinelli, ao qual a gente deve tanto respeito e devemos muito dessa agricultura que temos hoje aqui. Cesário, quando a gente fez esse balanço de fim de ano, lá no final do ano passado, em 2020, a gente definiu o ano de 2020 como um ano muito positivo para o milho, com valorizações de preços e alto consumo. E aí você trazia a perspectiva para 2021, para uma manutenção de preços altos e estoques apertados. Foi isso que aconteceu mesmo em 2021? Guilherme, foi exatamente. A gente não tem bola de cristal, mas eram umas tendências que se desenhavam e realmente aconteceu isso. Infelizmente, a demanda foi muito foi mantida, a demanda, melhor dizendo, e a oferta foi extremamente afetada por fenômenos climáticos muito violentos aí em quase todo o território nacional. Então, Cesário, para a gente começar essa nossa conversa, falando justamente dessa produção, 2021 foi um ano desafiador para o produtor de milho aqui no Brasil. Teve muita dificuldade tanto na safra de verão no começo do ano, como na segunda safra lá pelo meio de 2021, né? Exatamente, Guilherme. Nós tivemos o ano passado, já começando pela safra de verão, que é Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, nós tivemos uma perda de 20%, 25%. Perdemos 5 milhões de toneladas de 30 milhões que nós estimávamos colher. Infelizmente, está acontecendo, está desenhando essa possibilidade de acontecer outra vez. Está com problema de chuvas aí no Rio Grande do Sul. Depois, Guilherme, analisando essa safra de 21, nós tivemos uma seca extraordinária aqui no Centro-Oeste, né? Nós perdemos muita lavoura, nós tivemos muitas lavouras aqui no Centro-Oeste, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tudo isso aí, houve uma falta de chuva imensa. Nós ficamos sem chuva praticamente do fim de março até junho quase. Então a quebra foi brutal. A quebra da safra de milho do ano passado foi de 25%. Nós tínhamos uma expectativa de colher 110 milhões de toneladas, nós consumimos 70 milhões de toneladas, né, a grosso modo 70%, e exportávamos, então, os 30%, que é alguma coisa passando de 20, às vezes indo a 30 milhões de toneladas. Mas isso tudo frustrou. A única coisa que segurou firme, produto de uma demanda grande que o milho tem, interna e externa, manteve os preços. Então, esses preços mantidos mais altos reduziu o prejuízo do agricultor, né? Os agricultores, quando não tiveram uma catástrofe, que é você não colher praticamente nada, eles conseguiram se equilibrar. Mas, infelizmente, Guilherme, nós tivemos produtores e regiões aí com prejuízos muito, muito significativos. Prejuízo que você pode falar que eu sei aqui, algumas regiões, aqui onde eu estou aqui em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, eu acho que temos produtor que não colheu 10% daquilo que iria colher, que 20%. Então, foi um ano difícil por a questão climática.
E nós tivemos também, não esquecendo, uma geada muito forte, né? que geou forte. Mas aqui, especificamente onde eu estou, a geada afetou pouco, muito pouco. Só um milho muito tardio, plantado muito tarde, é que sentiu o efeito da estiagem, da geada. Eu aqui, graças a Deus, não senti fortemente assim. Como exemplo, Guilherme, eu digo, produtor cesário, numa estimativa de 100 sacos por hectare, colhi 50 sacos. Então, eu fui um felizardo nesse ano difícil para a produção do milho. E aí, Cesário, dentro, né, desse cenário de menos oferta que a gente comentou, um outro ponto chamou a atenção nesse ano, que foi o aumento das importações de milho. Essas importações bateram recordes, tiveram patamares muito elevados. Como é que vocês da Abramilho enxergam esse movimento de importação que aconteceu nesse ano? Olha, eu enxergo isso com naturalidade, absoluta naturalidade. Guilherme, o produtor brasileiro precisa saber que na cadeia do milho, nós fazemos parte de uma cadeia, que vem o antes da porteira e o pós-porteira. Então, são as fábricas, os insumos, as máquinas, etc., e daí para frente até o porto, as exportações ou as granjas. Então, nós produzimos dentro desse sistema. Nós somos um pedaço da cadeia. Importante, muito importante. Porém, nós temos que conviver juntos. Então, o governo, acho que a ministra Tereza Cristina, é conhecedora dos mercados, conhecedora da atividade, ela fez algumas isenções para importações, se não me lembro mais, PIS ou alguma coisa, mas que facilitou a entrada de milhos importados. Nós importamos aí bastante milho do Paraguai, nós importamos bastante milho da Argentina e conseguimos lá, eu falo conseguimos, Guilherme, porque você, produtor aí que está nos ouvindo, preste atenção, o milho gera na cadeia 4 milhões de empregos. Nós temos hoje de 12 a 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, você imagina o tamanho que é isso daí e que responsabilidade temos nós como produtores. Estamos cumprindo muito bem todos os desafios. Só que tem um desafio que é muito difícil, mas nós estamos conseguindo conviver com ele de uma forma melhor. Estamos tentando minorar cada vez mais os efeitos climáticos. Nós estamos vivendo em mudanças climáticas. Nós temos isso aí em todas as regiões do globo, você vê alguma alteração aqui, ali e acolá. Se manifesta das mais variadas formas. Então, o produtor ele vem se adaptando. Se nós não tivéssemos isso, Guilherme, nós teríamos tido uma perda maior. Então, para preservar o emprego, essa coisa toda, nós não temos estoques no país, nós não tínhamos e não temos estoque no país. O Brasil precisou ir buscar milho fora das suas fronteiras. O Mercosul não tem tarifa. São tarifas livres dos produtos do Mercosul. Então, é uma importação fácil. O Paraguai é atravessar o Rio. A Argentina já tem o problema da cabotagem. Já é mais cara a importação para você, por exemplo, leva milho para o norte, para Recife, por aí adiante. Então, conseguiu-se abrir as importações dos Estados Unidos, que eram algumas variedades que não eram aprovadas pelo Brasil, pela CTN-Bio, que é o órgão que regulamenta essas variedades novas, que isso é a transgenia, né? E a CTN-Bio aprovou e o mercado foi buscar. Quer dizer, foi buscar onde tinha milho. Nós fomos acessar os mercados, para não perder emprego e não perder a posição que nós temos no ranking internacional como exportador de carne de frango. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo. Então, nós temos que manter isso. É emprego, é renda, é dólar que entra, gera emprego, gera renda, gera atividades econômicas e tudo isso. Quer dizer que, então, nós precisamos sempre pensar, a Abramilho está à frente disso, a Abramilho entende isso,
A Abramilho entendeu sempre isso. O Paulinelli nos dá uma orientação de sempre negociar, estarmos permanentemente negociando com a sequência da cadeia, vamos dizer, as indústrias, que evidentemente todo mundo quer comprar mais barato e vender mais caro, uma lógica de mercado. Mas eu acho que a Abramilho ela avançou muito nisso, viu, Guilherme? Nós não fizemos crítica nenhuma às importações do milho e também, evidentemente, eu vou ficar incentivando comprar o milho do meu colega lá americano, que temos muitos colegas lá, principalmente no estado de Iowa, lá, o grande estado produtor americano. Então, eu acho que a Abramilho ela vem dentro do histórico dela, de sempre ser negociadora, sempre buscar o bom senso, sempre buscar o equilíbrio, ela suportou muito bem e divulgou uma ação da ministra Tereza Cristina. A ministra Tereza Cristina é uma grande ministra, certo? Ela precisa ser apoiada por nós, é a nossa voz dentro do governo, porque o governo vem e volta, vai e muda sempre, está sempre mudando. Mas nós precisamos estar sempre atentos para os nossos ministérios. Cesário, agora olhando para frente, olhando para 2022, o que a gente pode esperar primeiro do lado da produção? Essa safra de verão, você já comentou um pouquinho que vai se desenhando com mesmos problemas climáticos da última, mas por outro lado também a segunda safra, a safrinha, vai se desenhando com pelo menos perspectivas de uma janela mais positiva de plantio. O que a gente pode esperar de produção para o milho para esse ciclo 2022? Guilherme, olha, eu sou muito otimista aí, né? Eu acho que, como a gente disse, e precisamos sempre lembrar que a agricultura é ciência. Cada ano nós temos alguma coisa de genética nova. Né? Eu comprei um milho para plantar agora em fevereiro, março, que é um milho que suporta melhor o estresse. Claro que custa caro a semente, claro, mas é um milho que vai suportar melhor. Então, esses avanços genéticos dentro desse ambiente de mudança climática é muito importante. Tão importante quanto, eu falo aqui, uso vocês, é o seguro. O produtor não pode deixar de fazer seguro das suas lavouras. Nós temos um número ridículo de produtores segurados. Nós não atingimos 10% da safra de grão brasileira. Os Estados Unidos têm 95% segurado. Sabe, são concorrentes nossos, atuam nos mesmos mercados que nós. Mas voltando, a safra desse ano, Guilherme, é positiva. Eu acho que nós temos um grande incentivador para o milho, para fazer uma boa lavoura, investir nessa lavoura, com todos os recursos que temos, técnicos, para crescer um pouco. E o grande estímulo, Guilherme, é o preço. O preço do milho é bom, é remunerador. E eu acho que vai manter. Por quê? Nós temos uma demanda interna firme e forte para manter todos esses mercados. O boi, cada dia mais, é confinado. As pastagens, aqui na minha região, no Mato Piba, em todo lugar, as pastagens estão cedendo lugar às agriculturas. Aqui na minha região, Mato Grosso do Sul, é 6% de área física crescente. Mato Piba, o jornal Valor, há poucos dias, publicou. Mato Piba vai crescer 8%. É muito, 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 muito. Então, nós vamos aumentar um pouco a área física e eu estimo, nós estamos estimando que nós vamos sair dos 110 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas, que era a previsão do ano passado, sem os acidentes. Nós acabamos o ano passado, ao invés de 110, repetindo, nós colhemos 85. Esse ano, se nós formos razoavelmente bem, nós vamos subir a produção com 10 milhões de toneladas, crescer 10% a safra. É uma enormidade se você pensar no mundo como um todo. Então, é otimismo, os preços são convenientes, são incentivadores, a não intervenção nos nossos mercados também tá certo? Nós podíamos ter tido alguma intervenção. E eu faço aqui, Guilherme, uma observação. Nós precisamos pensar que o Brasil não é feito de grandes produtores. O Brasil talvez seja mais feito de médios, com certeza, médios e pequenos. Santa Catarina
é um estado que importa 5 milhões de toneladas, tem as suas granjas de pequenos produtores integrados, tá certo? A propriedade média de Santa Catarina é abaixo de 15 hectares, se não me engano, 14. Então, essas pessoas precisam ser mais assistidas. Não pelas indústrias, já são, mas eu acho que o Brasil tem que fazer um pouco de estoque. O milho é um grão muito importante. Ele é mais importante do que a soja. É mais importante do que a soja. Uma ração, Guilherme, que é um segmento no país que cresce assustadoramente, a ração, né? Uma ração você põe 2 partes de milho e 1 parte de soja. Então precisa crescer o milho, e eu acho que todo produtor é importante. Seja ele de que tamanho for, ele é importante. O mega produtor, o grande produtor, o médio, o pequeno e o familiar é também importante. Então, nós temos que atender principalmente, fortemente, o pequeno produtor. Esse é o grande desafio do nosso país. Eu defendo que a gente tenha um pouco de estoque para fornecer para essas pessoas, evidentemente, num nível limitado, de acordo com as suas propriedades. Então, resumindo aí, você vê que temos um horizonte, temos um pensamento, temos realidades positivas para a gente aumentar. Vamos aumentar a produção para a produção interna e vamos voltar a exportar. Esse ano nós vamos exportar menos de 20 milhões. Lembrando que nós já exportamos 40 milhões de toneladas de milho o ano retrasado. Fomos o maior exportador de milho do mundo. Então, esse ano, essa safra 22, nós vamos exportar um pouco mais e, evidentemente, o consumo interno tem uma dinâmica de sempre aumentar. E vamos tentar, Guilherme, ter manter um preço acessível, né? Nós temos um problema social no nosso país, descomunal, e que nós precisamos pensar muito nisso. E vamos ter a oportunidade, em 22, de pensar isso daí. Dentro dessa questão dos preços, Cesário, nesse ano a gente acompanhou picos, né, com essa saca passando dos R$100, muito essa cadeia que o senhor comentou aí dos produtores de proteínas, de rações, reclamando muito com relação a esses custos que para eles ficaram bastante pesados. Para 2022, o senhor espera a repetição desses picos tão elevados ou a gente deve ter um patamar um pouco menor, mas ainda assim rentável para o produtor? Eu acredito, Guilherme, fortemente, até vou te contar, eu torço. Eu tenho um produtor amigo aqui que vendeu milho a R$107 aqui no Paraná. Isso aí é um preço que elimina pequenos granjeiros, né, pequenos produtores. Então, eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos mais estáveis, né, mais estabilizados. As exportações mais comedidas, e demandas, sim, mas eu acho que nós estamos entrando mais preparados, né? Então, as próprias indústrias, as mega indústrias aí, eu acho que elas também, provavelmente, não tenho nenhuma informação direta deles, oficial, mas é muito provável que eles tenham um pouco de estoque. Nós não podemos não ter estoque. Agricultura é uma coisa muito importante. E outra coisa, nessa questão do milho global, nós produzimos no mundo 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. Eu li uma matéria esses dias, uma matéria da Internacional, ele dizendo vangloriando que o milho cresceu de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 200 mil toneladas. É muito pouco. O crescimento de demanda que nós tivemos, que afetados pela pandemia, que as pessoas ficaram em casa com a sua pandemia, e nós estamos sempre aumentando o poder aquisitivo, apesar de todas as crises no Brasil e lá fora, produto de pandemia, nós aumentamos o consumo, de tantas coisas aumentamos. Então, nós precisamos fomentar o aumento do milho. Esse preço que você perguntou, muito bem perguntado, eu acredito numa maior estabilidade do preço. Eu não acredito que vá haver esses picos que nós tivemos no ano passado, porém, eu acho que a B3 hoje indica aí 83, 85, né? A B3, que é a Bolsa Reguladora dos Mercados de Commodities, de produtos agrícolas,
ela vai se manter aí daí para frente um pouco e tal. Eu acredito que navegue aí, num regime mais estável. É aquele ponto que o senhor destacou agora há pouco, né, Cesar? O equilíbrio de toda a cadeia, né? Não adianta querer forçar só para um lado, vai quebrar lá na frente, e aí o produtor também não vai ter para quem vender, né? Isso aí. Com certeza. O que nós precisamos, Guilherme, é que eu estou aqui, já falei, estou aqui no Mato Grosso do Sul, e nós estamos com seca aqui hoje. Nossos agrônomos já estiveram olhando aqui, a lavoura nossa de soja está perdendo um pouco. Felizmente é pouco, nada alarmante, faz parte do jogo, porque o ano passado na soja nós fomos muito bem, apesar de termos tido uma seca mais ou menos no mesmo período. Mas a lavoura depois choveu bem, ela se recuperou bem. Então, nós temos que torcer para chover razoavelmente bem, né? Para a gente sair. Nós temos tudo muito bom, mas nós dependemos dessas coisas, né? Então, vamos torcer para isso e que o agricultor brasileiro, o produtor de milho, satisfaça a ansiedade da população, que é comer um alimento de qualidade com preço acessível. Isso eu acho que é a grande meta da gente, né? E o comprador lá fora, ele quer mais estabilidade nessa questão ambiental. Não é a nossa aqui, do centro-oeste para baixo, mas é essa questão amazônica muito mal gerenciada. A Amazônia não tem uma política para ela, para exploração, para manutenção, para resolver os problemas sociais gravíssimos que temos na Amazônia, nas sociais. Então, isso aí tem prejudicado a imagem brasileira. Nós precisamos lutar muito, estamos fazendo isso. Hoje temos um bom ministro, o Joaquim, que é um bom ministro, e eu acho que vamos contribuir. Me preocupa isso. Agora, Guilherme, tem um pouquinho de tempo, nós não falamos ainda, você não me perguntou, é a questão da safra, essa safra agora, Guilherme, de 21, 22, da soja, está tudo comprado, tudo entregue, tudo pronto. A safra que nós vamos plantar a partir de fevereiro, fim de fevereiro e março, é que nós vamos ter problemas e temos a safra de soja 22, 23, que nós temos seríssimos problemas com um encarecimento brutal dos insumos e a falta dos insumos nos mercados. Essa questão dos insumos, Cesário, que o senhor tocou, pode, de alguma forma, impactar, influenciar essa expectativa de aumento de área que a gente tem para o milho? Ou mesmo com esses custos elevados, o produtor deve seguir investindo e deve seguir aumentando a área? Guilherme, isso aí é a maior preocupação do setor rural brasileiro. Nada é mais importante do que isso. Nós temos preços que nos assustam. Os preços dobraram. O custo de produção vai dobrar, tá certo? E o horizonte não é positivo. Agora, Guilherme, isso é uma falha estrutural de governos e de produtores, de suas associações, de suas lideranças, tá certo? Nós não podemos ter a maior agricultura tropical do planeta, o segundo maior fornecedor de alimentos do mundo, que somos nós, que vendemos e fornecemos para mais de 180 países. Nós não podemos depender, 90% do potássio vem de fora. Vem da Bielorrússia, que está em guerra, vem da Rússia, que é um fornecedor instável, vem da China, vem do Marrocos. O Canadá é um país mais estável. Mas, enfim, isso tudo aí é um impacto, Guilherme, muito. Ele deverá inviabilizar algumas lavouras. Ele provavelmente, se mantido esse desenho que aí está, é muito preocupante. Nós estamos trabalhando isso, estamos conversando com a ministra cumpriu uma agenda lá em Moscou, foi bem sucedida, a Rússia vai manter as exportações para o Brasil, a Rússia, não me lembro, não é potássio, a Rússia acho que é fosfato e ureia, não me lembro exatamente, mas enfim, a Rússia deu essa certeza. Isso aí, a Tereza Cristina, ela é uma diplomata,
Tá certo? Você, nesse contexto que nós estamos vivendo nesse momento, você tem que ter diplomacia, né? Nós tínhamos um embaixador muito atrapalhado aí. Agora nós temos um embaixador equilibrado e que tem que trabalhar conjuntamente aí com a Tereza. Nós temos que negociar lá fora, nós temos que ir correndo nos produtores, correndo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exercem uma influência nessa marginalização que eles vão fazer com a Bielorrússia, que é uma fornecedora de 20%, né? Mas nós temos preços dobrando, né, Guilherme? Para você ter uma ideia, o glifosato, que é o principal herbicida da soja, do milho, ele subiu de outubro do ano passado de R$ 23 para R$ 89. A alta é de 372%. Não há nenhuma agricultura no mundo que não use o glifosato. Isso vai afetar a agricultura brasileira, a agricultura argentina, canadense, americana, europeia, todas elas vão ser afetadas por isso. Os fertilizantes, né? O cloreto de potássio, por exemplo, prestem bem atenção aos números. O potássio hoje custa R$ 5.049 a tonelada. Eu estou traduzindo aqui para vocês um paper que eu recebia ontem da CNA. A CNA tem uma equipe técnica do mais alto nível, né? O fertilizante de potássio, o cloreto de potássio, ele está saindo. Está hoje R$ 5,49. Há um ano atrás era R$ 1.870. Alta de 1,77. Cooperativa aqui do Paraná, no oeste paranaense, que eu tive contato, eles estão prevendo o custo, dobrar o custo. Quando você vai dobrar o custo, Guilherme, tem muita coisa que você não vai poder fazer. Tem arrendamentos muito caros por aí. Pessoas, às vezes, inadvertidamente, vão ter que repensar. Vai ter que ser muita coisa a repensar. Rever os arrendamentos. Olha, o governo intervir não, se preocupar junto conosco, agricultores, e buscarmos saídas, né? Nós já tivemos saídas as mais variadas possíveis. Até uma palavra que eu não gosto, é subsídio, mas há uns anos atrás nós tivemos uma crise e o governo subsidiou o fertilizante num determinado momento. Eu não sei se é isso. Eu acabei de dizer, eu não gosto do subsídio. Eu acho que o produtor tem que mostrar a sua competência. E é um fenômeno global, tá certo? Para você ver como é importante isso para os nossos companheiros produtores, nós sabermos que nós estamos globalizados. Os nossos negócios são mais lá fora, não é mais lá fora. O Brasil exporta 20% do que produz, mas interfere, né? O boi agora com a China, esse problema grave com a China, né? Por causa da infelicidade de termos 2 animais já velhos ali, ter tido a vaca louca, né? Então, Guilherme, é muito, 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 muito preocupante essa questão. Acho que é a questão mais grave que nós estamos atravessando. Há muito tempo que nós não temos uma situação tão grave. E eu falo outra vez, houve um pecado de nós não termos atuado mais fortemente para tentar viabilizar minas nacionais, né? Eu só encerrando aqui esse pedaço, eu fiz uma reunião quando eu era presidente da Sociedade Rural Brasileira, 2 reuniões na visita do ex-ministro Reinaldo Stefanes, um grande ministro aqui, um paranaense, em que ele se preocupou imensamente com isso. Ele falou muito, ele fez um livro sobre isso. Ele virou deputado depois de ministro e trabalhou fortemente. Mas, como ele bem diz no livro, não despertou o interesse da comunidade do agro brasileiro. Então, acho que se isso aí não é culpa de um governo, não é culpa de 2, mas é culpa de todos e da sociedade como um todo, da agricultura como um todo. Nós temos que dar um jeito nisso, e tem jeito, sabe? Vou dar só uma pequena sugestão. Nós vamos usar menos fertilizantes. Se nós estamos usando 200 quilos por hectare, ou 300 quilos, provavelmente nossas terras estão bem fertilizadas hoje. Vamos usar metade disso, não sei, alguém aí até sem adubo, provavelmente. Cesário, para a gente encerrar fazendo um balanço, um resumo de 2021. Nesse ano que teve dificuldades do lado da produção, demanda aquecida, preços ainda se mantendo positivos. Podemos dizer que 2021 foi um ano positivo para o produtor de milho ou não?
O ano de 21 foi muito positivo, certo? Muito positivo. Nós evoluímos muito, crescemos muito, investimos nas nossas lavouras, investimos nas nossas gestões e tivemos resultados positivos. Tivemos resultado positivo para nós produtores, para nossas empresas, e tivemos resultado positivo para o nosso país. Tá certo? Eu acho muito positivo os grãos, de uma maneira geral, praticamente, geral, ele foi muito bem. A cana foi bem, o café foi bem, enfim, foi tudo muito bem. O dólar, nessas alturas, né, Guilherme, ajuda muito. Né? Nós temos um dólar muito elevado, é o dólar a moeda que mais se desvalorizou nesse período de pandemia é o real. Não é legal isso. Problemas políticos, crises políticas, isso tudo vai afetando as coisas. Mas eu sou muito grato ao ano de 21. Acho que eu e os meus companheiros evoluímos muito. Ganhamos coisas novas, mercados novos, tecnologias novas e tivemos rentabilidade, como você bem disse. Os preços foram sempre ótimos, foram sempre muito bons. Agora, desenha muito bem para esse ano de 22, né? Essa safra 21-22. A 22-23, lembrem bem, hein? Os problemas que nós estamos falando, nós temos tempo para tentar arrumar, ajeitar, ajustar, buscar uma maneira de conviver com isso, que é a safra ainda que nós vamos plantar em setembro, outubro, né, de 22. Quer dizer, nós temos quase um ano para sentar, conversar, debater e buscar uma maneira, uma fórmula de enfrentar isso daí. É muito importante, Guilherme, falar isso que é outro ano. Né? A turma acha que é amanhã que vai acontecer. Não, não é. Até agora está tudo muito bem. Inclusive o milho, que não recebeu todos os insumos, mas está caminhando bem. Cesário, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente nessa conversa, fazer esse balanço, fazer esses destaques de atenção também para as safras que vão vir aí pela frente. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, até aproveitando esse final de ano, pode ficar à vontade. Olha, o que eu deixo de recado é que eu sou uma pessoa extremamente otimista com o meu país, com a agricultura brasileira, e nós precisamos pensar que nós não somos o único do mundo. A crise climática está aí, tem gente que não acredita nisso, mas ela está aí. Nós produzimos para o mundo, nós temos que nos ajustar às demandas. Não há nenhum comércio no mundo que impõe ao seu consumidor aquilo, ao seu comprador, ao seu consumidor, aquilo que ele quer. Nós temos que atender às demandas do mundo. Então, essas questões amazônicas, tudo, nós temos que vencer. Porque com a mudança climática, só encerrando, tem o Manitoba, que é um município, é uma região no Canadá, que nunca plantou grão, né? Uma região fria, ela plantou 500 mil hectares de soja. Esse ano passado, já há 2 anos, ela vem plantando. Então, são referências novas que estão sendo propiciadas. Então, nós temos que trabalhar, manter custos equilibrados, trabalhar com equilíbrio, sem emoção e com muita técnica. É isso que eu deixo. Um abraço a vocês aí do Notícias Agrícolas. Como agricultor, agradeço a atenção, o carinho que vocês têm pelo nosso negócio, pelos nossos produtores. Desejo a vocês aí muito sucesso no ano de 22 e que estejam sempre conosco, né? Nos defendendo, nos cobrando, nos alertando, né? Nós somos passivos de críticas também, evidentemente. Um grande abraço, um bom Natal a todos os brasileiros, todas as famílias, todos os agricultores, mais variados rincões do nosso país, e um ano de muita esperança outra vez. Né? A soja está aí, a agricultura está aí, está tudo aí. Vamos trabalhar. Um abraço a todos e muito obrigado. Cesário, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de todos aqui do Notícias Agrícolas, eu desejo um feliz final de ano para o senhor, para a sua família, para todo mundo aí da Abramilho e para todos os produtores de milho aqui do Brasil. E a gente espera ter o senhor conosco durante 2022 para a gente continuar conversando sobre o que acontece aqui no setor do milho. Até a próxima. O Cesário Ramalho, ele que é presidente institucional da Abramilho, conversou com a gente para fazer um balanço de tudo o que aconteceu em 2021 para o setor do milho e também trazer alertas importantes para a sequência das atividades para o ano de 2022, para as próximas safras.
De maneira geral, para resumir toda essa conversa, Cesário destacando um ano muito positivo para o setor do milho aqui no Brasil, um ano que teve dificuldades do lado da produção. A gente teve uma safra de verão lá no começo de 2021, sofrendo muito com falta de chuvas, principalmente na parte sul do país, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Uma segunda safra que teve plantio tardio, falta de chuvas, geadas, também prejuízo na produção. Mas, por outro lado, a demanda seguiu bastante aquecida e os preços se mantiveram altos, se mantiveram positivos para os produtores, que aí, conforme o Cesário destacou, em muitos casos ajudou até mesmo a compensar essa queda de produção e garantir rentabilidade mesmo com menos produto disponível para ser negociado. Perspectivas para 2022, expectativa de melhorar um pouco essa oferta com melhores condições, principalmente para a segunda safra de 2022, a safrinha que vai ser plantada lá no começo do próximo ano. E também expectativas da Abramilho, do Cesário, destacando aqui para a gente, de manutenção de preços em bons patamares. O Cesário não acredita na repetição daqueles picos que a gente acompanhou em alguns momentos de 2021, com essa saca passando dos R$100, chegando por volta ali dos R$110 em algum momento, mas acredita na manutenção de preços mais estáveis, mais equilibrados, num patamar que ainda garante rentabilidade para o produtor de milho e garante mais equilíbrio para o restante da cadeia, para aquele consumidor de milho, aquele produtor de rações, produtor de proteínas animais, tanto os grandes como também os pequenos, que merecem atenção, conforme o Cesário destacou aqui para a gente. A preocupação daqui para frente vai ficar para o ciclo 22-23, que vai ser iniciado no final de 2022, custos de produção muito elevados, falta de insumos no mercado, mas aí o Cesário destacando que ainda tem praticamente um ano até lá, então tem muito tempo para todo mundo sentar, conversar, se planejar e buscar alternativas para tentar contornar esse aumento de custos, tentar se manter nas atividades, manter rentabilidade, manter investimentos e manter essas expectativas de crescimento de área que a gente precisa na visão do Cesário Ramalho, presidente institucional da Abramilho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação especial de final de ano continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.